Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então aí dando continuidade aos nossos trabalhos, hoje talvez a gente vai ver o primeiro conteúdo que é totalmente novo, algo que vocês não tiveram nenhum contato na matemática até o momento. Então o tema da aula de hoje são os logaritmos. Então assim, primeiro a gente vai olhar para o logaritmo como uma ferramenta, tá? Aí na próxima PNP a gente vai olhar para eles como uma função. A gente vai construir a função num processo muito parecido com o que a gente fez com a função exponencial. Primeiro a gente revisou potenciação, para depois falar de função exponencial. Então aqui a gente vai falar de logaritmo como uma ferramenta, tá? Eu vou fazer uma ideia geral, bem baseado, mas assim, o que é importante a gente também ter em mente é o seguinte, que hoje existem calculadoras científicas, tá? Mas há não muito tempo atrás, as contas eram feitas todas na mão. Então a humanidade, ela buscou durante muito tempo, né, ferramentas para facilitar essa conta. E por incrível que pareça, por mais que às vezes o senso comum diga o contrário, o logaritmo é exatamente isso, tá? O logaritmo foi durante séculos uma ferramenta que viabilizou muitos dos cálculos e muitos dos avanços que a humanidade conseguiu em termos de tecnologia, engenharia e por aí vai. Graças não só a ele, mas muito também a esse malandrinho aí, que é o John Napier, tá? Então ele foi talvez a pessoa que formalizou o logaritmo, mas as ideias do logaritmo elas já vinham sendo discutidas muito anteriormente. E por que esse logaritmo ele funcionava tão bem, né? Porque os logaritmos eles eram tabelados, tá? Então assim, quando você olha aí, isso é o que a gente chama de tábua de logaritmo. Eles eram tabelados. Então, por exemplo, né, você consegue observar aqui os valores de alguns dos logaritmos, tá? No caso, aí a base 10, mas a gente vai pensar e vai discutir isso um pouquinho mais para frente, tá? Não importa muito os valores da tabela, eu só quero que vocês entendam que a vantagem do logaritmo era justamente porque ele era tabelado. E não só isso, né? Um pouquinho mais recentemente foi inventada uma ferramenta que foi talvez a grande ferramenta de utilização por engenheiros para poder construir muitas das coisas, que é a questão da régua de cálculo. Então ela também é baseada muito em logaritmo. É difícil você ter uma compreensão geral de como essa régua funciona, mas ela fazia o que hoje as calculadoras científicas fazem. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tive um tio que ele fez faculdade de engenharia mais ou menos na década de 60 e 70, e ele tinha duas disciplinas na faculdade só para aprender a mexer na régua de cálculo. Ele tinha régua de cálculo 1 e régua de cálculo 2, só para vocês terem ideia da importância disso. E essa régua só existiu graças aos logaritmos, tá? Então, assim, o que eu quero deixar desse slide é que vocês tenham ideia que o logaritmo ele é uma poderosa ferramenta de cálculo. E por quê, né? Vou pegar aqui uma definição intuitiva, que o logaritmo, inicialmente, ele se baseava nessa brilhante propriedade aqui dos números das potências, né? Então, assim, né, o produto de potência, duas potências, mesma base, repete a base, soma os expoentes. E como é que isso funciona? Tem aí esse exemplo, vou puxar aqui, né, a canetinha para poder ilustrar o que a gente está falando, mas a ideia é a seguinte, né? Imagina que eu queira fazer uma conta, né? Olhando aqui pelos valores de baixo, vocês têm aqui as potências de 2, né? Que eu queira, por exemplo, fazer a seguinte conta, né? 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 9. Tudo bem? Então, qual seria um processo natural para fazer essa conta, né? Eu calculo 2 elevado a 5, posso até usar a tabela, calculo 2 elevado a 9 e multiplico. Então, ó, calculo 2 elevado a 5, 16. Desculpa. Calculo 2 elevado a 5, 32. Cálculo 2 elevado a 9, 512. Aqui tem até um errinho de digitação, aqui era para estar um 32. Mas assim, né, qual que é a ideia de usar a propriedade? Da seguinte forma. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 9, isso aqui é 2 elevado a 14. Então eu não preciso efetuar essa multiplicação. Basta eu olhar na minha tabela quanto é 2 elevado a 14, que é 16.384. Então aqui vocês observem que essa conta que eu fiz, ela foi muito mais rápida do que calcular 2 elevado a 5, calcular 2 elevado a 9, para chegar no 2 elevado a 14. Então assim, a ideia do logaritmo é essa, tá? É ganhar tempo nas contas, tendo que essas contas, muitas dessas respostas já estão tabeladas e, além disso, usar essa propriedade da potenciação. Como é que vai funcionar isso, né? Porque assim, uma coisa é a gente ter a ideia e outra coisa é você conseguir formalizar isso matematicamente. É importante que a ideia, né, dessa conta que a gente fez, ela era muito anterior ao nosso amiguinho ali, o John Napier. Só que foi ele que conseguiu dar um tratamento um pouco mais formal. E o que eu tenho que falar para vocês é natural, o logaritmo para vocês vai ser uma coisa nova.
Então é natural que vocês tenham um pouco de estranheza no início. Então conforme vocês forem fazendo os exercícios, conforme vocês forem trabalhando, as coisas elas vão surgir de maneira mais natural. Então assim, né? Eu tenho aqui, né? Primeira coisa, ele tem que saber identificar os termos. Então esse é o termo principal. Eu tenho a palavra log, que é para indicar que eu estou fazendo um logaritmo, de A na base B. Então eu vou ler isso daqui dessa forma, log de A na base B. Esse A aqui é o que eu vou chamar logaritmando. Esse B aqui é o que eu vou chamar base. O resultado desse logaritmo, né, é o que eu vou chamar de logaritmo. E como que isso se baseia? É importante vocês entenderem que escrever isso daqui equivale a escrever isso daqui. Então vai ter um processo muito natural, vocês vão me ver falando bastante, que eu vou chamar de resolver o logaritmo. Que é assim, né? Desculpa, gente. Como é que funciona isso, né? Deixa eu trocar aqui a cor. Eu gosto de fazer da seguinte forma, né? Eu pego a base, porque eu estou saindo daqui e chegando aqui, né? E eu vou passar para o outro lado. O que está no outro lado vai parar no expoente. Então, resolvendo esse log, o que eu vou ter? A é igual a base foi para o outro lado. B e o C foi parar no expoente. Então, essa técnica vai ser o que a gente vai usar muito para poder encontrar os valores do logaritmo. Mas aí a gente tem que pensar, né? Qualquer valor pode ser um logaritmando, qualquer valor pode ser uma base, qualquer valor pode ser um logaritmo. Isso é importante a gente pensar. A primeira coisa é, olhando para essa definição, o que eu percebo? Que o meu logaritmando, ele é o resultado de uma potência. Então, se ele é um resultado de uma potência, ele tem que ser um número positivo. Essa base, que era a base do logaritmo, ela também vai ser a base da potência. Então, pegando o que a gente discutiu em função exponencial, essa base tem que ser um número real positivo e diferente de 1. E o resultado, ele é o expoente. O expoente pode ser o quê? Qualquer coisa. Então, aqui eu já tenho entendimento de que o logaritmando tem que ser positivo, a base tem que ser positiva e diferente de 1, já o resultado vai poder ser qualquer coisa. Quando a gente for falar de função logaritmo, isso vai ficar um pouco mais claro. E aí eu deixei aqui a definição, fazer alguns exemplos bem básicos, tá? Tentar não gastar muito tempo com isso. Mas qual que é a ideia, né? Eu quero, por exemplo, calcular o log de 4 na base 2. Então como é que eu faço isso? Eu sei que isso aqui é um resultado. Esse resultado eu chamo de x. E aí eu resolvo o meu logaritmo. Como? Pego a base, passo para o outro lado. O que está para o outro lado vai para o expoente. Então o que eu vou ter, né? Que 4 é igual a 2 elevado a x. Só que quem é o 4, né? É 2 elevado a 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a x, ou seja, x vai ter que ser igual a 2. Só que quem é esse x, né? Esse x, ele é o logaritmo. Então, o que eu vou poder afirmar é que o log do 4 na base 2 é igual a 2. Pronto. Então, escrever log de 4 na base 2 é uma forma diferente de escrever, por exemplo, o valor 2. Então, da mesma maneira, deixo aí para vocês como um exercício, a gente consegue repetir esse processo para chegar à conclusão que o log de 27 na base 3 é 3. E que o log de 125 na base 25, esse aqui é um pouquinho mais desafiador, mas é igual a 3 meios. Então, sugiro que vocês tentem repetir esse processo que eu fiz aqui para chegar nesse valor e nesse valor, beleza? E assim como a gente fez na potência, a gente vai buscar algumas propriedades. Primeiro as propriedades imediatas, depois as propriedades operacionais. As propriedades imediatas, elas vêm diretamente da definição. Eu não vou demonstrar, mas fica aí a sugestão de que vocês possam tentar fazer essa demonstração. E é exatamente repetir o mesmo processo. Então, a primeira propriedade que a gente vai conseguir concluir é que o log de 1 em qualquer base, isso vai sempre ser igual a 0. Por quê, né? Porque, assim, o log de 1 em qualquer base, isso é um número. Se eu resolvo esse logaritmo, pego a base, passo para o outro lado, que o outro lado vai parar no expoente, eu vou ter o quê, né? 1 é igual a b elevado a x. E agora, né? B é uma base qualquer. Esse cara, base qualquer, né, positivo e diferente de 1, elevado a qual valor vai dar 1? 0, né? Então, daqui eu concluo que, escrever aqui embaixo, que b elevado a 0 é igual a b elevado a x. Posso concluir que x é igual a 0. Então, o log de 1 em qualquer base é 0. Similarmente, o log de um cara na base ele mesmo vai ser igual a 1.
o log de uma potência de um cara na base ali mesmo é igual ao expoente. Então, por exemplo, né, o log de 5 elevado a 4 na base 5 vai ser 4. O log de 500 elevado a 1000 na base 500 vai ser 1000 e por aí vai. Essa aqui é uma propriedade bem interessante, né? Mas para poder olhar para essa propriedade, eu vou voltar aqui na definição do log. Então, assim, né? O que é o logaritmo de A na base B? Só um minutinho, deixa eu um pouco aqui. Alô? Vou deixar, por favor. Daqui eu vou chegar ao mercado e esperar tudo, vou deixar. Então, gente, fiz aí um corte, porque meu telefone tocou, vou deixar o telefone tocando. Mas assim, vamos lá, o que eu estava falando, né? Eu tenho aqui o log de A na base B igual a C, equivale a dizer que A é igual a B elevado a C. E aí, daqui, né, vem para essa propriedade que era que eu estava discutindo, né? Então, eu vou trazer aqui de novo a definição, né? Log de A na base B é igual a C. Isso equivale a dizer que A é igual a B elevado a C. Só que quem é esse C, né? Esse C é o log de A na base B. Então, daqui eu tiro que A é igual a B elevado ao log de A na base B. Beleza? Eu substituí aqui o C por log de A na base B. Como é que a gente traduz isso de uma maneira mais confortável, né? Pelo menos para mim. Se a base da potência for a mesma base do logaritmo, eu posso cancelar e aí o resultado é o próprio logaritmando. Então essas são as propriedades imediatas. E antes da gente falar das propriedades operacionais, existem algumas notações especiais. O que eu estou querendo dizer com notação especial? O seguinte: se eu tenho um número elevado a 1, eu não preciso escrever esse 1. Eu posso só colocar o número. Se eu tenho um número dividido por 1, eu não preciso escrever esse denominador, eu posso só colocar o número. Se eu tenho um número multiplicado por 1, eu não preciso escrever esse 1 multiplicando, eu posso só colocar o número. Concorda comigo? Então o log vai ter uma coisa similar para duas bases. Primeiro, a base 10. Então, sempre que a base do meu logaritmo for 10, eu vou chamar de logaritmo decimal e não preciso escrever a base. Então, mais regularmente, o que a gente vai dizer? Sempre que o logaritmo ele aparentemente tiver 100 base, isso quer dizer que a base é 10. Da mesma maneira que sempre que um número estiver aparentemente sem expoente, quer dizer que o expoente é 1, sem denominador quer dizer que o denominador é 1, por aí vai. Então, se a base aparentemente estiver fora, isso vai dizer que a base ela é 10. E uma outra base especial é o que a gente chama de logaritmo natural, logaritmo neperiano, em que a base é igual ao número de Euler. Eu coloquei lá na APNP de vocês uma sugestão de vídeo para vocês assistirem para falar do número de Euler. Então, assim, esse número ele é um número muito importante na matemática, tá? A analogia que eu gosto de fazer é, da mesma maneira que o π ele é um número importante para a geometria, o número de Euler ele é um número importante para você poderia chamar de álgebra. Então, assim, sempre que o log for na base E, eu não vou escrever log de A na base E, eu vou escrever ln de A. Beleza? Então, vocês guardem isso. Se vocês forem olhar, por exemplo, na calculadora do celular de vocês, vocês vão ver isso funcionando. Isso tem essas duas opções, né? O log e o ln. E aí a gente vai chegar nas propriedades operacionais. Coloquei aqui, vou demonstrar uma delas, né? Porque assim, né? De novo, né? Por que o log ele facilita a conta, né? Basicamente por conta dessas duas propriedades. Que eu vou dizer que ele vai transformar a multiplicação, aqui no caso esse asterisco, né? Eu estou chamando de multiplicação para ficar bem marcado, porque o pontinho fica esquisito. E transforma a potenciação em multiplicação. Como assim? Então vamos lá, aqui, ó. Aqui o que eu tenho? Log de A vezes C na base B. Para demonstrar essa propriedade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o log de A na base B, vou chamar isso de X. Vou pegar o log de C na base B, vou chamar isso de Y, beleza? Então assim, né? O que é, vou até trocar a cor para marcar bem a minha demonstração, o que é o log de A vezes C na base B? Isso eu posso chamar de um outro valor determinado qualquer, Z, né? Então, resolvendo aí esse log, o que eu tenho? Que A vezes C é igual a B elevado a Z. Só que daqui
resolvendo esse log, o que eu tiro? Que o A é B elevado a x. Daqui, o que eu tiro? Que o C é B elevado a y. Então, no lugar do A aqui, eu coloco B elevado a x. No lugar do C aqui, eu coloco B elevado a y. Aí eu vou chamar a atenção de vocês para vocês observarem aquela ideia intuitiva funcionando. Então, eu tenho que B elevado a x vezes B elevado a y é igual a B elevado a z. Efetua aqui a propriedade da potência, o que eu vou concluir? Que B elevado a x mais y é igual a B elevado a c. Z, né? Cancelo. Eu vou concluir o quê? Que o z é igual a x mais y. Tá. Quem era o meu z? Log de A vezes C na base B. E isso tem que ser igual a x mais y. Quem é o meu x? Log de A na base B mais o y. Quem era o meu y? Log de C na base B. Então, o que a gente costuma falar é que o log ele pegou essa multiplicação e transformou na soma dos logs. Então, o log de um produto é igual à soma dos logs. No caso da potência, vocês podem fazer uma demonstração parecida, a gente vai concluir que log de A elevado a qualquer coisa na base B é igual a essa coisa vezes o log de A na base B. Então, é basicamente isso que acontece. O log ele vai transformar a multiplicação numa soma, que é uma operação mais simples, e vai transformar a potenciação numa multiplicação, que é uma operação muito mais simples. Então, essa que é a grande sacada do log. E aí, seguindo de maneira natural, se o log transforma a multiplicação na soma, ele vai transformar a divisão na diferença. Então, a sugestão que eu dou é, se você quer dar um pouco mais de profundidade na matemática, se você quer, sei lá, fazer uma engenharia, fazer matemática, sei lá, ou outro curso, economia, vale a pena você gastar um tempinho da sua vida tentando fazer essas demonstrações, que são muito similares a essa. Então, além dessas propriedades operacionais, tem mais algumas. Tá errada a ordem, era para subir isso aqui primeiro. Beleza, depois a gente comenta aqui do lado. Então, assim, se o expoente, né, tiver no logaritmando, ele vem multiplicando. Se o expoente está na base, o que vai acontecer? Ele vai vir dividindo. Essa também é uma propriedade bem bacana, né? Em quando eu tenho multiplicação de logs, tá vendo? Vale a pena a gente marcar a diferença que, no caso da propriedade que a gente estudou, a multiplicação estava dentro do log. No caso dessa propriedade, a multiplicação está entre os logs, então aqui não vai transformar em soma. Então, mas o que acontece aqui? Se eu tenho uma multiplicação de logs, se a base de um é logaritmando do outro, eu posso cancelar. Se a base de um é logaritmando do outro, eu posso cancelar. E aí, aqui no caso desse logaritmo, como cancela tudo, isso aqui vai ser igual a 1. Vou fazer aqui um exemplo, porque essa propriedade é muito importante. Então, imagina que eu tenho aqui assim, ó, log de 3 na base 2 vezes o log de 4 na base 3. Aqui, ó, a base é igual a esse logaritmando, então eu posso cancelar. Isso vai ficar o log de 4 na base 2, que a gente já calculou que é igual a 2. Então, existem diversas questões que a gente resolve aqui desse jeito. Aqui, né, o que vai fazer? Eu tenho uma propriedade chamada mudança de base. Essa propriedade, ela é um pouco estranha, mas ela faz sentido quando a gente vê ela na prática. Então, por exemplo, né, se vocês forem olhar na calculadora, a calculadora de vocês, no celular, normalmente só tem dois tipos de log. Ela tem um botãozinho escrito log e ela tem um botãozinho escrito ln. E aí, imagina que na calculadora de vocês, eu queira calcular o log de 3 na base 2. Não tem log na base 2 na calculadora. Como é que eu vou fazer isso? Vou usar a mudança de base. Porque qual é a base que tem? Não é a base 10? Então, o que diz essa propriedade? Que o log de 3 na base 2 é igual ao log de 3 na base 10 dividido pelo log de 2 na base 10. Basicamente, vindo dessa propriedade aqui, é uma generalização dessa propriedade.
Então eu vou mostrar para vocês numa calculadora, só para vocês terem uma ilusão. Vou fazer um corte aí rapidinho. Vim aqui, voltei, vim aqui na calculadora do Google. Então, como é que eu vou fazer, né, esse log de 3 na base 2? Tá vendo aqui, ó, só tem log na base 10 e o ln, que é o log na base e. Então, se eu quero fazer o log de 3 na base 2, eu faço log de 3 na base 10 dividido pelo log de 2 na base 10. Qual é a resposta disso? Esse númerozinho aqui, ele é o log de 3 na base 2. Então, por exemplo, né? Log de 3 na base 2. Não sei nem se o Google ele faz isso. Ó. Não, aqui, ó. Log de, tá vendo aqui, ó, base 2, log de 3, 1,5850. 1,58, aqui ele aproximou, tá vendo? Para dar 5,0. Então, vocês percebam aí que é uma forma que você pode calcular qualquer log mais maluco que seja. Voltei aqui, e aí a gente começa a fazer alguns exemplos vamos fazer 2 exemplos para poder terminar o vídeo. Então aqui, né? Primeiro exemplo é log de 2 na base 10 é x, log de 3 na base 10 é y, e ele quer que eu calcule o log de 288. Beleza? E ele dá aqui algumas opções. Peguei aqui, botei pequenininho aqui no canto enunciado, só para eu poder ler mesmo, tá? Mas como é que funciona isso? Esse é um problema clássico, tá, gente? Vira e mexe cai isso em vestibular. Mas a grande sacada desse problema é eu fatorar o 288. Então, vou pegar aqui o meu amiguinho 288, por 2 vai ficar 144, por 2 vai ficar 72, por 2 vai ficar 36, por 2 vai ficar 18, por 2 vai ficar 9, por 3 vai ficar 3, por 3 vai ficar 1. Então, o que eu percebo é que o 288 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 2 à quinta vezes 3 ao quadrado. Então, o log de 288 vai ser igual ao log de 2 à quinta vezes 3 ao quadrado, que é igual, né? Aqui tá vendo que eu tenho a multiplicação, então eu posso separar na soma, que é igual ao log de 2 à quinta mais o log de 3 ao quadrado. E aqui eu tenho potenciação, eu posso derrubar esses expoentes. Então isso aqui é 5 vezes o log de 2 mais 2 vezes o log de 3. Log de 2 o enunciado chama de x, log de 3 o enunciado chama de y. Então isso aqui é 5x mais 2y. Gabarito, letra B. Beleza? Então, isso é um exemplo, né, de aplicação das propriedades do logaritmo para poder fazer algum tipo de cálculo, tá? Vamos ver mais um exemplinho. Então, esse aqui é um exemplo de verdadeiro ou falso, bem interessante. Vamos lá fazendo, né? Esse aqui é um tipo de questão do vestibular que no final você dá a soma, né? Então, assim, né, assinale o que for correto. Então, qual é a primeira afirmação? Log de 12 na base 3 é igual ao log de 8 na base 2. Então, aqui, né, log de 12 na base 3 é igual ao log de 8 na base 2. Isso aqui, gente, é falso. Por que isso é falso? Porque a gente vai perceber aqui o seguinte. 8 não é potência de 2? 8 não é 2 ao cubo? Então, o log de 8 na base 2 é igual ao log de 2 ao cubo na base 2, que é igual a 3. 12 é potência de 3? Não. Então, como 12 não é potência de 3, o 12 não é a potência da base, esse logaritmo aqui, ele não dá um número inteiro. Vocês podem testar aí na calculadora de vocês. Então, essa primeira afirmação, ela é falsa. Vamos ver a segunda afirmação, que é 3 elevado ao log de 16 na base 9 é igual a 4. Essa é bastante interessante, ó. Por quê? 9 não é 3 ao quadrado? Então, 3 elevado ao log de 3 ao quadrado na base 16. Como esse cara, né, ele é expoente da base, ele vem dividindo. Então, vai ficar 3 elevado ao log de 16 na base 3 dividido por 2. E aí eu vou fazer o seguinte truque, né? Aqui eu ainda não posso cancelar porque ele está dividido por 2. Mas dividir por 2 não é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Então isso vai ficar assim. 3 elevado a 1/2 vezes
o log de 16 na base 3, e aí que vai entrar o truque ninja, que é o seguinte: eu sei que se eu tenho potência de potências, eu posso repetir a base e multiplicar os expoentes, só que eu posso pensar nessa propriedade no caminho inverso. Como assim? Se eu tenho a elevado a b elevado a c, isso aqui é a elevado a b vezes c. Só que se essa igualdade ela vale nesse sentido, ela vale nesse sentido aqui também. Então eu posso escrever isso aqui como sendo 3 elevado ao log de 16 na base 3 elevado a 1 meio. E aqui, né, ó, a base é igual a base da potência é igual à base do log. Então eu posso cancelar, vou chegar a isso aqui em 16 elevado a 1 meio. E elevar ao meio a gente sabe que é tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada de 16 é 4. Portanto, a segunda afirmação ela é verdadeira. Vamos observar aqui que vale 4 pontos, né? Que ela está dizendo aqui o seguinte. Deixa eu fazer aqui uma feiura só para não misturar. Ela está falando assim, né? Log de 61 na base 25 é igual ao log de 25 na base 61 elevado a menos 1. Vou trabalhar com esse carinha aqui, né? Então, assim, o que é o log de 25 na base 61 elevado a menos 1? É você inverter isso. Então, isso aqui, ó... Deixa eu pensar como é que a gente pode fazer isso melhorar. Eu vou fazer assim mesmo. Então, esse aqui, ele é 1 sobre... Vou fazer um pouco diferente. Tive uma ideia aqui agora. Ó, vamos voltar aí a alguns slides. Ó, lembra que estava aqui... E aí eu falei dessa propriedade, ó, de que o log de A na base B vezes o log de B na base A não é igual a 1? Se eu pego um desses caras e jogo para lá dividindo, qual é a conclusão que eu chego? Que o log de B na base A é igual a 1 sobre o log de A na base B. Então daqui eu percebo o quê? Que se eu inverter a base e o logaritmando, eu inverto o resultado do log, que é justamente o que ele está falando aqui. Se eu invertir a base e o logaritmando, invertir o resultado. Então, essa afirmação ela é verdadeira. Vamos ver aqui, vale 8 pontos, que é log na base 3 de log na base de 3, Então, é log de 3, né? Log na base 3. Então, aqui tem que perceber o quê? A base da potência é igual à base do logaritmando. Então, aqui eu posso cancelar. Então, o que isso vai ser? Isso vai ser igual ao log de 3. Opa, não. Desculpa, eu mesmo falei besteira. Ó, então aqui, vamos lá, recapitulando, né? Para poder ficar claro. A base da potência é a mesma base do log. Então, eu cancelo e sobra o logaritmando. 3. Essa aqui é verdadeira. A última, para fechar. Log de 8 menos log do 4. Então, se o log ele transforma a divisão na diferença, eu posso pensar nisso no sentido inverso. Se eu tenho uma diferença, isso pode voltar a ser uma divisão. Então, isso aqui vai ser o log de 8 dividido por 4, que é igual ao log de 2, que é diferente do log de 4. Então, essa afirmação ela é falsa. Então, assim, eu sei que é bastante novidade para vocês. O que eu vou pedir é que vocês façam isso com bastante calma, porque não é um conteúdo simples, tá? Mas é isso. Agradecer, né? Aí, deixar uma frase agora realmente motivacional. Me foi sugerido, então se vocês tiverem sugestões de frase para o final da aula, vocês podem me dizer. Mas aí um astrofísico muito famoso, o Carl Sagan, dizia, né? A ciência não é só compatível com a espiritualidade, é uma profunda fonte de espiritualidade. E com essa bela frase eu termino a minha aula agradecendo quem assistiu e até o próximo vídeo.